Literatura de Língua Portuguesa. Hoje o nosso primeiro conteúdo vai ser figura de linguagem. A figura de linguagem, ela é um recurso estilístico usado para tornar um texto mais interessante, mais expressivo, né? Ela é utilizada, ela aparece em textos literários, ela aparece em músicas, em poesias, em propagandas, tudo que requer criatividade. Nós não vamos ter a figura de linguagem, por exemplo, num texto informativo, né? Uma notícia, uma coisa mais objetiva, não permite. Então, é preciso que seja um texto criativo, ok? Então, o primeiro caso que a gente vai ver seria a aliteração. Então, o que é a aliteração? A aliteração é uma figura de sons, né? As figuras de sons, elas são mais interessantes quando nós ouvimos. Não que não dê para entender num texto escrito, mas o texto ouvido é mais interessante, né? O que é a aliteração? Ela é a repetição de sons consonantais, repetição de consoantes. Então, pensem assim: esperando parada pregada na pedra do porto. Eu tenho a repetição da letra P. É uma literação. Os trava-línguas, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. R. Então, sons, ideias sonoras. O segundo caso seria uma assonância. Eu digo sempre que é o caso de uma irmã da aliteração, que elas trabalham muito juntas, né? Enquanto a aliteração trabalha a repetição de consoantes, a assonância, ela trabalha a repetição de sons vocálicos. Então, por exemplo, minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, luz do sentimento nu, né? Então, repetição de vogais. Então, a literação repito consoantes e a assonância eu repito vogais. O terceiro caso seria uma paronomásia. O que é a paronomásia? Aí eu vou estar trabalhando os parônimos. O que são parônimos? São palavras parecidas. Também interessante, mas quando nós ouvimos, né? Mas dá também na leitura. Por exemplo, a gente tem uma música bem conhecida, não tanto dos mais novos, mas quem conhece Almir Sater já ouviu, que seria aquela, conhecer as manhas e as manhãs, né? Então, manhã, as massas e as maçãs, massas, maçãs. Então, são palavras parecidas, tá? Então, paronomásia. O próximo caso seria a onomatopeia, também interessante no caso de som, né? A onomatopeia, ela é muito conhecida, cai assim, não cai, despenca em concurso. A onomatopeia, ela seria a repetição de sons naturais. Então, eu vou repetir sons. Então, é o toque, 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 né? É o tic-tac do relógio. São os barulhos, né? A imitação, o rugido do leão, ideias sonoras. Eu estou falando de uma onomatopeia, sempre que eu tiver uma ideia sonora ou uma repetição de um som natural. O tic-tac do relógio, o zzz da abelha, tá? O plique, plique, plique da agulha no pano, né? Quem está com material vai ver que aí tem esse exemplo, né? No próximo caso, a gente vai ter a metonímia. Quando a gente pensa em metonímia, a gente está pensando em substituição. Substituição de um termo por um outro termo que tenha um link entre eles, que tenha uma ligação entre eles. Como assim? É como se eu dissesse, li Jorge Amado. Na verdade, eu fiz uma substituição. Eu não li o Jorge Amado. Eu li a obra do Jorge Amado. Tomei um cálice de licor. Eu não tomei o cálice, eu tomei o licor. Tá? Então, é uma substituição.
eles precisam de um teto. Na verdade, eles não precisam de um teto, eles precisam de uma casa inteira. Eu usei uma substituição, substituí a palavra casa por teto. Então, é sempre um link, tá? Comi uma caixa de bombons, engordei quilos e quilos, né? Mas eu não comi a caixa de bombom, eu comi o bombom. Então, eu uso de substituição, ok? Uma outra figura que cai muito é a catacrese. A catacrese, eu também trato substituição. Porém, existe uma diferença. Na metonímia, eu uso uma substituição que tem um link com o que foi falado, retirado, né? No caso da catacrese, não. Eu vou usar uma outra palavra que não tem uma ligação direta com o que foi tirado, tá? Então, eu vou dizer para vocês que eu estou com dor na batata da perna. Batata da perna, não é batata o nome. Eu uso isso como empréstimo. Essa palavra foi emprestada para colocar no lugar da panturrilha. Porém, todo mundo sabe o que é, então eu posso usar. O que mais? A cabeça do alho, o dente do alho. Aquilo não é um dente, mas eu posso usar como dente, é um empréstimo. A cabeça do alho, a mesma coisa. O braço da poltrona, né? A cabeça do prego. Então, são nomes que eu pego emprestado. O que eu tenho de diferentinho aí na catacrese que eles usam bastante em concurso? A palavra embarque e desembarque. Eles gostam disso. Por quê? Porque se você ouvir embarque e desembarque, a princípio não é uma catacrese, porém é. Por quê? O que seria embarcar? Entrar no barco. E a gente usa embarcar para avião, para carro, para ônibus, para trem, para tudo. Então, assim, hoje é considerado catacrese. Foi uma palavra emprestada que eu uso para avião, para carro, etc. Ok? Sinestesia. A sinestesia, ela é uma mistura de sensações. Nós temos os 5 sentidos, né? E esses 5 sentidos, quando eles são misturados, por exemplo, mais de 2, 3, eu estou falando de uma sinestesia. Então, eu tenho visão, audição, paladar, olfato e tato. Quando nós misturamos esses sentidos, eu estou falando da sinestesia. Então, se eu disser para você, os trigais dourados, o balançar macio dos trigais dourados. O macio, eu estou falando do toque, né? Do tato. Trigais dourados, o dourado é visão. Já misturei 2, eu já estou falando de sinestesia, ok? Então, sempre que eu misturo 2 ou 3, eu falo de uma sinestesia. O próximo seria uma antítese. A antítese, eu estou falando de antônimos, de contrários, né? Ideias opostas. Então, assim, bem e mal, bom e ruim, isso falando bem simplesmente. A gente, claro, que em poemas, em músicas, em textos, não vai ser uma coisa assim tão simples, mas seria basicamente isso, né? Estou cheia de me sentir vazio. Cheio e vazio, antônimos. Estou falando uma antítese. O que é diferente do paradoxo? Muita gente confunde esses dois. Não são iguais. Enquanto um trata de antônimo, de contrário, o outro fala em ideias contraditórias, por exemplo, né? Se eu disser para vocês, o Camões, sei lá, é uma dor que dói sem doer, é uma dor que desatina sem doer, dor sem doer, né? E isso aí eu não estou falando de antônimos, eu estou falando apenas de uma ideia contraditória. Se é dor, tem que doer. Acabei de dizer que não dói. Então, é contraditório, eu estou falando de um paradoxo, ok? A próxima seria o eufemismo. O eufemismo
tanto quanto a hipérbole, nós usamos muito no nosso dia a dia. O que é o eufemismo? O eufemismo nada mais é que uma suavização. Eu vou suavizar uma situação desagradável, ou pesada, ou triste, qualquer coisa assim, tá? Então, quando eu chego, por exemplo, num velório, eu não vou chegar para a viúva e dizer, nossa, morreu. Nossa, descansou, né? Eufemismo. A gente usa muito no dia a dia. Eu vou dizer, por exemplo, aquele rapaz, ele não é uma boa pessoa, ele subtrai dinheiro. Acabei de dizer que ele rouba, mas eu não posso usar esse termo, então, subtrai. E eu uso também em situações, né? Eu posso dizer, você quer terminar um namoro, todo mundo já usou isso. Quer terminar um namoro, a pessoa boazinha, 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 você não sabe o que fazer, porque coitado, não vai terminar com ele. O que você vai fazer? Vai usar um eufemismo. Vai lá. Não é você, sou eu. Você merece coisa melhor. Isso é eufemismo. Eu estou suavizando uma situação triste, né? Eufemismo usamos muito. E o exagero, que é a hipérbole, também usamos demais. É um exagero intencional. O que é isso? Quando eu digo, estou morrendo de fome, ou estou morrendo de sede, eu estou morrendo mesmo? Não, é um exagero intencional. A intenção é deixar o texto expressivo. Então, tudo bem, pode ser. Ou eu posso dizer, ele é louco por carros, ele é louco mesmo? Não, ele gosta, mas para que fique bem, né, eu vou dizer que ele é louco por carros. Temos também ironia. Eu sempre pergunto para os meus alunos, como é ironia? O que é ironia? Todos nós sabemos a ironia na prática, mas e na teoria, o que é a ironia? A ironia nada mais é que eu dizer a você uma coisa que eu não acho. Eu acho o contrário. Ela funciona muito bem quando nós falamos, porque quando a gente usa a ironia, a gente usa a expressão. A gente usa o gestual. Mas também o texto funciona. Então, eu posso dizer que a excelente Dona Inácia é mestra na arte de judiar de crianças. Alguém que judia criança é excelente? Não. Então, usei uma ironia. Quem foi o inteligente que desligou esse notebook onde eu estava trabalhando? Usei de ironia. Eu estou pensando o contrário. Então, ironia, ideia contrária ao que eu estou pensando. Temos também a gradação. Quando eu falo em gradação, não é graduação, gradação. Quando eu falo em gradação, eu estou falando em enumerar coisas, enumerar ideias. Então, vou dizer a você assim, cuide do seu caráter, porque o corpo vira terra, ó, vira pó, vira terra, vira cinza e some. Então, olha só. Sumiu. Eu enumerei o que vai acontecer. Então, estou falando de uma enumeração, uma gradação. Então, tudo a respeito de uma coisa só, tá? Então, você cuida do caráter, porque o seu corpo, aí eu falo a respeito do corpo, vira pó, vira terra, vira cinza e morre. Posso falar também da elipse. O que é a elipse? A elipse é uma omissão de parte da oração. Aí eu já estou mexendo com a estrutura da oração. Eu já estou tratando de uma figura de construção. Quando vocês virem lá, figura de construção, nas figuras de linguagem, coloquem uma barrinha ao lado e escrevam sintaxe, com um X, pelo amor de Deus. Sintaxe. O que é isso? Eu vou mexer com a estrutura da oração, tá? Eu posso subtrair uma palavra, eu posso alterar a ordem, eu vou mexer de várias formas, mas, em geral, eu vou tratar da estrutura dessa oração. Então, primeiro caso seria elipse.
A elipse é a omissão de um termo da oração. Porém, eu consigo saber qual é esse termo pelo próprio contexto, né? Dá para eu saber do que eu estou falando. Então, vocês devem ter aí como exemplo, em nossas vidas, apenas desencantos. Então, o que foi retirado aí? Em nossas vidas, há apenas desencanto. Tem apenas desencanto. Então, assim, eu consigo identificar pelo contexto que foi retirado. Isso é elipse. Agora eu tenho a zeugma. Zeugma trata-se também de uma elipse, só que ela é um pouquinho diferente. Eu vou omitir uma palavra que já apareceu anteriormente. A elipse pura não. Eu retiro uma palavra que não apareceu. No zeugma, eu vou retirar uma palavra que apareceu anteriormente. Então eu vou dizer assim: Camila gosta de teatro, eu de cinema. O que eu retirei aí? O verbo gostar. Então, Camila gosta de teatro, eu gosto de cinema. Retirei o verbo gostar. Qual a diferença da elipse para o zeugma? No zeugma, eu vou retirar uma palavra que já apareceu anteriormente. Eu retirei o verbo gostar. Ele tinha aparecido antes. Camila gosta de cinema. Tá? Então, elipse, eu retiro uma palavra que não apareceu anteriormente. E zeugma, retiro uma palavra que apareceu anteriormente. Simples. Hipérbato. O hipérbato é o hino nacional, né? Imaginem o trabalho que teve para escrever o hino, inteiro em hipérbato. A gente está falando de uma alteração na estrutura da minha oração. A oração, ela costuma, não necessariamente, mas geralmente ela vem em ordem direta. Como é que seria isso? Eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo, eu tenho complementos e eu tenho, em alguns casos, adjunto adverbial. Então essa é a ordem direta. Quando eu falo em hipérbato, eu vou trocar a ordem, eu vou brincar com a estrutura dessa oração. Então, por exemplo, se eu tenho o chefe de Estado morreu, ordem direta, eu tenho ali o chefe de Estado e o verbo depois, sujeito, verbo. Quando eu trato do hipérbato, eu posso ter morreu o chefe de Estado. Eu inverti, tá? Então, o hipérbato é uma inversão. Ele pode aparecer, inclusive, com esse nome de inversão, tá? Então, e costuma aparecer muito o hino nacional, como exemplo, em concursos. Então, viu ali um trechinho do hino, já sabe que é hipérbato, ok? Pleonasmo. Pleonasmo, quem é que nunca ouviu falar, nossa, pleonasmo, não pode, redação, nossa, redação de Enem, redação de concurso, não pode usar pleonasmo. Pleonasmo pode sim, ok? Não é pecado, pode usar. O que acontece? Nós temos dois tipos de pleonasmo. Eu tenho o pleonasmo como figura de linguagem puro, que ele tem a finalidade de tornar o texto expressivo, reforçar uma ideia. Porque o que é o pleonasmo? Ele é uma redundância, ele é uma repetição do que eu já falei, tá? Mas a ideia é deixar mais expressivo. Então, se eu disser, e rir meu riso de alegria, se eu disse já rir, eu não preciso dizer que é meu riso, certo? Não. Porém, ele está ali para ficar mais expressivo, mais interessante. Então, pode, tá? Se eu disser, os impostos, é importante pagá-los. Esse los são os impostos. Eu estou repetindo uma redundância. Qual a finalidade? Deixar expressivo. Então, pode também. O que não pode, então? O pleonasmo vicioso. Pleonasmo vicioso, por favor. Esse é o que todo mundo fala que não pode. É o famoso entrar para dentro,
sair para fora, encarar de frente, subir para cima, descer para baixo, né? Encarar de frente é ótimo, se é na frente, encarar é de frente, né? Enxergar com os próprios olhos. Se eu vou enxergar, tem que ser com os olhos, isso é pleonasmo. Esse não pode, ok? A hemorragia de sangue, hemorragia só pode ser de sangue, tá? Então, esse não pode. Diferença, pleonasmo é uma coisa, pleonasmo vicioso outra coisa, ok? Personificação. O que é personificação? Vocês já devem ter visto a historinha da Bela e da Fera, né? Onde a gente via as xícaras, os bules, o reloginho, o castiçal, todos tinham vida. Isso é personificação. Em desenho, né? Na obra ali. Eu tenho também escrito, o que seria? Eu vou atribuir uma característica humana a seres não humanos, ou seja, uma característica de ser animado para seres não animados. Então, vou dizer para você assim, o sol amanheceu tímido. Timidez é característica do ser humano. Então, personifiquei, ok? As pedras andam lentas. Pedra não anda. Característica humana. Personifiquei. Tudo bem? Metáforas. Metáfora, eu estou tratando de uma comparação. Comparação entre elementos. A metáfora compara elementos, porém, sem a presença do elemento comparador, tá? Então, seus olhos são um rio cristalino. Seus olhos são um rio cristalino. Já pensou? O que eu comparei? Comparei os olhos ao rio cristalino. Ok. Por que eu falei sem elemento comparador? O elemento comparador é a palavrinha como. Então, se eu dissesse seus olhos são como um rio cristalino, aí eu não estaria falando de metáfora, aí já mudaria o nome, eu já estaria falando de comparação. É uma outra figura de linguagem. Ela também trata da comparação de elementos, porém, ela difere na palavrinha como, no elemento comparador, tá? Na metáfora eu não tenho esse elemento e na comparação eu tenho o elemento como. Então, é a única diferença entre os dois, tá? Então, seus olhos são como um rio cristalino. Aí já é uma comparação. Seus olhos são um rio cristalino. Não tem como, né? Diferença entre os dois. E nós terminamos, então, esse tópico. Só para frisar, o número de figuras de linguagem é muito grande. A gente não tem só essas que nós vimos agora. Porém, elas não costumam cair em concurso todas. Essas que nós vimos agora são as que mais caem em concurso, tá? Então, não precisa ficar desesperado em decorar figuras de linguagem que a gente nem lembra nome. Elas não vão cair. Essas são as que mais aparecem. Então, espero vocês no próximo vídeo, tá? Beijo!